Pronto, Lucia. Ok. Então, agora podemos começar? Então, boa tarde a todos. Bem-vindas, bem-vindos a esse curso, que já é o segundo, né, que a Érica oferece aqui nessa modalidade, curso de extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu acho que todo mundo já conhece a Érica, mas é bom, né, repetir enfim, uma apresentação. Érica é professora adjunta em Língua e Literatura Italiana no Instituto de Letras da UFBA, Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado sobre a poesia feminina, que é exatamente o nosso tema de hoje. O pós-doutorado é na UFSC, em Florianópolis, e a Érica já tem um pós-doutorado pela FEFELESH, na USP, com pesquisa sobre as relações Brasil-Itália, a partir da obra do escritor italiano Antonio Tabucchi. Tem doutorado e mestrado pela USP também, na área de língua, literatura e cultura italiana, com tese sobre os contos de Antonio Tabucchi e dissertação sobre o teatro de Luigi Pirandello. Atua com ensino de língua e literatura italiana, coordena um grupo de pesquisa em literatura italiana e tradução, PELIT e LUFBA, da UFBA de Salvador. Participa do projeto Conectando Culturas, edital Humanidade do CNPq, e é bolsista CNPq desse mesmo projeto, bolsista de divulgação científica. Então, estamos felizes de encontrar vocês aqui de novo, ou pela primeira vez. Nós vamos começar hoje com a aula sobre de que forma a poesia feminina existe e resiste. Grande tema, importante, né? E depois vamos ter mais 3 aulas sobre Amélia Rosselli e as últimas 2 vão ser de quase comparada, né? Vamos ouvir falar, discutir a poesia de Alda Merini, italiana, e Hilda Ista. Na última aula vamos ter Patrizia Cavalli e Ana Cristina César. Todas grandes mulheres, um programa muito, muito rico. E aproveite muito, espero que gostem. Podemos começar. Obrigada, Lucia, e obrigada mais uma vez pela parceria, né, por esse curso, né, que eu acho que é um momento interessante para a gente pensar a literatura feminina, a poesia feminina, né, então fico muito feliz de estar voltando a fazer um curso com você, e quero agradecer a todos os inscritos e todos os presentes, né, por essa aventura também, né. Vou pedir para vocês, quem chegou agora também, quem puder, deixar o nome no chat e uma pequena apresentação, dizer de onde veio, né? Se a gente tiver tempo, a gente vai comentando, né? E o interesse também pelo curso, que é sempre legal saber de onde vocês vêm e por que estão fazendo o curso, né? Para a gente ter um painel, né? Dos estudos também, né? Dos interesses, né? Dos cursistas, tá bom? Então, é isso. Bom, eu vou começar aqui com uma apresentação. Vocês me falam se está dando para ver. Está dando para ver, Lucia? Tá sem microfone. Tá. Ai, tudo Nada. Dá para ver sim, tá ótimo. tá bom. Bom, então esse é um pouquinho o tema do curso, o cartaz, né? E eu queria dizer que essa já é uma segunda edição desse curso, que a primeira versão dele eu apresentei na UFSC, né?
nesse projeto de pós-doutoramento, né, que estou fazendo com a professora Patrícia Pettler, que é também coordenadora desse projeto Conectando Culturas, a qual o curso está ligado, né? Então, é uma segunda versão do curso, né, com algumas diferenças, alguns acréscimos, né? E a gente tira o que não deu certo da primeira vez e coloca coisas novas. Então, é um pouquinho isso. As autoras eu fiquei mais ou menos nas mesmas, né? Acrescentei alguns poemas, né, delas e, enfim, fui fazendo um pouco também de seleção, né, desses poemas. E para começar, né, aqui uma foto de todas elas, tem duas poetas que eu não coloquei nas fotos, mas que a gente vai tratar hoje, que eu vou falar já já para vocês quem são. Então, esse é o tema da aula de hoje, né? Pensar de que forma a poesia feminina existe e também resiste, né, na contemporaneidade. Então, é um dos temas. Para começar, eu coloquei aqui um trechinho de um poema, né, que não é de nenhuma das poetas de hoje, é uma poeta espanhola, né, que ficou bastante conhecida no século XX, né, mas também no XIX, já no XIX. E, na verdade, é uma citação que eu estou fazendo também porque eu trabalhei bastante nesse percurso de leitura com um texto crítico que eu vou apresentar para vocês, talvez vocês conheçam, que é esse do professor Bose, já é um livro antigo, O Ser e o Tempo da Poesia, e é de lá que eu tirei a ideia para o curso, que é do texto que ele escreveu nesse livro, que se chama Poesia e Resistência, né? Um texto já da década de 80. E eu estava relendo esse artigo para ver quais eram os poemas, os poetas que ele citava. E a única poeta mulher, né, que ele cita é a Rosalía de Castro, né, nesses versos que estão aí, que vocês estão vendo, né, que eu acho de uma beleza, né? E é a única menção, digamos assim, à poesia feminina em todo o ensaio. É um ensaio muito bonito, né, da década de 80, que funda um pouco essa ideia de poesia resistência e depois de literatura e resistência, né? Porque depois o professor Bose vai investigar também a resistência a partir da narrativa, né? Então, eu leio aqui o poema que ela diz assim, né? Não cuidarei dos rosais que ele deixou, nem dos pombos, que eles sequem como eu seco, que eles morram como eu morro, né? A gente pode ver muitas questões aqui, mas isso é, na verdade, só realmente uma epígrafe para a aula de hoje. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer algumas considerações breves e teóricas sobre o tema, né, sobre as formas de resistência na poesia, e aí aplicando essas formas de resistência na poesia feminina, né? Então, como eu disse, o ensaio do professor Bose cita realmente só essa poeta, Rosalía de Castro. Ele não desenvolve como poderia ser especificamente a ideia de resistência na poesia feminina. Mas ele diz assim, né, que a resistência como ideia, ela acontece de duas formas na literatura, na narrativa, né? É uma resistência que pode se dar pela forma e uma resistência que pode se dar pelo conteúdo, pela escolha dos conteúdos, né? Pela forma, ele vai, por exemplo, pensar os romances, né? De que forma os romances mudam, questionam a própria forma do romance e também a poesia, de que forma que ela questiona a própria forma, ou muda, ou propõe uma forma como ideia de resistência ou de confronto com a tradição, ou em perspectiva, né, de superação também das formas poéticas, enfim, né? Então ele vai dizer que a poesia e que a resistência, elas têm muitas faces, né? Eu vou citar um trechinho para vocês, que eu acho que é interessante, né? Ele diz assim, a resistência tem muitas faces. Ora, ela propõe a recuperação do sentido comunitário perdido, e aí ele está pensando na poesia mítica, na poesia da natureza. Ora, a melodia dos afetos em plena defensiva. Isso aqui ele está se referindo ao lirismo confessional. E eu colocaria também nessa chave a leitura da poesia feminina, né? Ou seja, uma poesia confessional que muitas vezes
está relacionada com a defesa também dos afetos, né? Com a apresentação desses afetos, desses sentimentos, mas que vai nessa chave também de um lirismo, né? Muito aprofundado, né? E esse lirismo, na concepção do Bose, ele nasce já, né, em Rousseau, né? Na prosa de Rousseau. E depois ele fala também que a poesia pode resistir, se dá como resistência a partir da crítica direta ou velada da desordem estabelecida, né? Por exemplo, por meio da sátira, da paródia, do epos revolucionário e da utopia. Então, ele vai desenvolvendo todas essas vertentes da poesia resistência nesse ensaio que eu falei para vocês, né? Bom, a gente pode fazer algumas perguntas a partir daí para pensar. Érica, parece que você não está passando os slides. Eu acho que você estava lendo já o terceiro, o segundo? Não. Não, eu estou lendo só esse primeiro tópico mesmo, Lucia. Ah, tá. O pessoal tá escrevendo no chat, esperando ver alguma coisa, mas então, só isso. Não, eu só coloquei. A ideia, na verdade, eu não coloquei a citação do Bose, mas eu coloquei aqui um resuminho do que é o que ele considera a poesia resistência, né? De que formas ela pode se manifestar. Aí eu coloquei essas três principais vertentes: a recuperação de um sentido, de uma ideia de comunidade na poesia, né? Na poesia da natureza, por exemplo, na crítica da desordem estabelecida, por exemplo, a poesia revolucionária, a poesia utópica, e também na poesia confessional, que vai em defesa dos afetos, dos sentimentos, né? Então, nessas três vertentes da ideia de resistência, isso eu vou colocar para vocês como pergunta a partir das leituras que a gente vai fazer, aonde a gente poderia encaixar a poesia feminina? Ou será que a poesia feminina transita por essas três vertentes, por essas três possibilidades de resistência, né? São algumas das perguntas que eu proponho para a gente pensar a poesia feminina, né? E essas chaves de leitura do Bose eu acho que são interessantes, né? Depois eu coloquei aqui mais 2 tópicos para pensar a poesia feminina. Na verdade, 3, né? A gente vai falar de algumas poetas, entre elas a Patrícia Cavalli, a Amélia Rosselli, que é a poeta que eu estou estudando nesse pós-doutorado, né? Entre outras, né? Então, eu peguei algumas considerações, né, da crítica feita, né, no Brasil em relação a essas poetas, por exemplo, da Patrícia Peterle, que estuda, faz uma apresentação da poesia da Patrícia Cavalli traduzida no Brasil, né? E ela aponta algumas coisas que também vão ser úteis para a gente pensar não só a poesia da Patrícia Cavalli mais para frente, mas toda a poesia de uma forma geral, a poesia feminina, né? Então ela vai falar da questão da estrutura da poesia italiana como uma estrutura mais tradicional, mais fechada, né? E aí, nesse sentido, algumas poetas, por exemplo, a Patrícia Cavalli, propõem, né, uma nova poética, né, que pressupõe, por exemplo, o uso, né, dos objetos do cotidiano para fazer poesia. Mesmo que ela use, por exemplo, uma forma tradicional, ela vai fazer uma poesia cotidiana, né? Outras vertentes dessa poesia feminina, por exemplo, o encontro com o outro. Isso vai acontecer não só na poesia da Patrícia Cavalli, mas também na poesia da Alda Merini, né, como poeta italiana, mas na poesia também das poetas brasileiras. Uma delas que a gente vai falar hoje é, por exemplo, Adélia Prado, né? Na sensibilidade dos sentidos em relação ao corpo. Então, o corpo é um dos temas que vai perpassar muito a poesia de todas as poetas que a gente escolheu, todas, né? Então, são temáticas que vão estar indo e vindo, né? Sempre. Depois, considerando a poesia da Amélia Rosselli, eu peguei aqui um trechinho também da Lucia, em que a Lucia fala da abolição dos confins entre o interior e o exterior, né? Do público e do privado, como parte da poesia da Amélia Rosselli. Mas a gente vai ver também que isso vai acontecer em muitas das poetas, né? Elas vão abolir essas fronteiras, né? Esses limites entre o público e o privado, né? Então, mais do que pensar isso como uma característica de uma poesia de uma poeta específica, a gente pode pensar como características da poesia feminina, né? É uma proposta de leitura também.
E por último, eu coloquei aqui uma crítica que eu estou trabalhando um pouco também em relação à obra da Amelia Rosselli, essa é uma crítica italiana, a Niva Lorenzini, né? Que vai falar da batalha interior do eu lírico subjetivo, né? De como o amor vem representado, a representação do corpo, o desejo feminino, em oposição ao mundo que ela vê como desagregação e barbárie. Desagregação e barbárie também usando as palavras do Bose nesse ensaio que eu citei para vocês, né, da poesia resistência. Então, aqui são algumas considerações gerais sobre a poesia feminina como forma de resistência. E agora a gente vai passar para um outro slide, peraí, aqui. Então, quais são as poetas que eu escolhi para esse curso, né? Ô, Érica, Diga. licença, mas acho que tá no primeiro slide ainda. A gente só tá vendo o título da. Peraí, então. Não tá passando aqui. Ah, não passou nenhum. Não, não passou nenhum. Peraí, deixa eu sair desse esquema. Desculpa interromper. Não, obrigada por avisar, porque tô achando. Pronto, agora tá no segundo. Ah, tá bom. Tá. A poesia da Rosalía de Castro, vocês viram? Não. Não vimos nada, infelizmente. Que tristeza, porque quando a gente está apresentando, a gente não vê nada, a gente só vê o slide, mas eu vou deixar assim. Assim dá para vocês verem bem? Dá sim. Dá. Bom, então aqui era a poesia da Rosalía de Castro, que eu disse que foi a única poeta citada pelo Bose, né? Que não poeta mulher, né? Vejam só que a gente sempre tem que usar alguma coisa para ficar claro, poeta mulher, a única mulher citada pelo Bose. Aqui eram as questões que eu estava, então, propondo como propostas de leitura para a ideia de poesia resistência. Tudo bem? Dá para dar uma olhadinha assim por cima e voltar um pouquinho o discurso que eu falei? Ou querem que eu coloque alguma coisa? Não, acho que pode seguir, né? Tá bom. Qualquer coisa vocês falam, daí eu volto. Então, a ideia é apresentar, né, o texto do Bose, depois algumas dos tópicos da poesia feminina, algumas considerações, né, da crítica brasileira e da crítica italiana sobre a poesia. Então, agora apresento um pouquinho, brevemente, as poetas italianas com as quais a gente vai trabalhar nesse curso, né? E os livros, né? Então, a primeira poeta que a gente vai falar a partir da semana que vem, na verdade, é a Amelia Rosselli, a primeira poeta italiana, né? Desse livro que eu estou trabalhando, que se chama Variazioni Belliche, de 64. A gente vai trabalhar com esse período especificamente, a década de 60, de 70 até o comecinho da década de 80, né? Na poesia. A gente vai falar da Patrícia Cavalli, né, desse livro de 74, Lemia Poesia Não Cambierà no Mundo. De todos os livros que estão aqui nesse elenco, o único que está traduzido no Brasil é esse da Patrícia Cavalli, que foi traduzido pela Cláudia Alves recentemente, né? E depois a Alda Merini, né, que também é uma poeta que começa a escrever na década de 50, mas o livro que a gente vai trabalhar, entre outras poesias, vai ser o livro da década de 80. Então, eu tentei escolher um pouquinho por esse período, começando da década de 60 e indo cronologicamente. Né? Em relação à poesia brasileira, né? Quais foram as poetas que eu escolhi? Aqui eu fiquei também sempre na década de 60 a 80, né? 2 décadas de poesia. E a gente vai começar hoje, então, com a Adélia Prado, né? Com esse livro muito bonito, não sei se vocês conhecem, que é O Bagagem, né? Que é de 76, né? E o título é muito interessante porque bagagem indica, né, uma espécie de poesia em trânsito, né? Bagagem é, segundo a Adélia Prado, aquilo que ela leva, né? Ou seja, o que ela não pode esquecer, que tem que pôr na bagagem, né? Ou a própria poesia, se a gente quiser pensar numa metáfora. Depois a gente vai trabalhar um pouco com a Hilda Hilst. Daí eu escolhi 2 livros, né? O primeiro de 61, a Hilda Hilst também, uma poeta que começa a escrever na década de 50, mas eu escolhi a década de 60 com esse livro Ode Fragmentária. E depois um livro, talvez um dos que mais renderam, né, para a Hilda Hilst uma certa fama,
que é esse de 74, que é o Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, que foi musicado, inclusive, pelo Zeca Baleiro, então ficou relativamente conhecido. E para encerrar, a gente vai encerrar com a Ana Cristina César, né? Com esse livro de 82, que se chama Até os Pés, né? Então, vejam que são 3 poetas, 3 brasileiras e 3 italianas, cada uma com suas particularidades, especificidades, né? Cada uma também de um momento diferente da nossa literatura, né? Algumas, ou a maior parte delas, nascem na década de 30, isso é um fato interessante, que depois a gente vai pensar também, porque esse fato do nascimento determina também os momentos históricos que elas vão vivenciar, né? A década que elas vão começar a escrever, enfim, né? Então, aqui eu faço também algumas considerações gerais sobre a poesia italiana, né? Aqui, considerando a década de 60 e 80, né? Eu peguei esse texto do professor Enrico Testa, né, que se chama Cinzas do Século XX. O professor Enrico Testa esteve no Brasil, fez algumas conferências na USP e também na UFSC, né, e depois publicou esse livro, Cinzas do Século XX, sobre essas aulas, que trata justamente da poesia escrita na década de 60 e de 80. Ele também não vai falar da poesia feminina, vai falar sobretudo do Pasolini, do Caproni, né, do Sereni e de outros poetas. Vai fazer alguma menção, se não me engano, a Amélia Rosselli, mas não vai ser um livro que vai tratar da poesia feminina especificamente. Mas vai tratar de alguns temas, né, que perpassam a poesia de uma forma total, né? E ele vai chamar a poesia desse período, da década de 60 até 80, de poesia que vai da mímese até a metafísica, né? Com algumas transformações nessa poesia. A gente vai ver também como essas transformações se dão na poesia feminina, né? Ou se elas acompanham ou não esse movimento da poesia italiana como um todo, né? Então, é uma ideia, percorrer um pouco esse período. Bom, como a década de 60 é bastante importante para todas as poetas, né? Quase todas vão passar pelos anos 60 de maneira muito conturbada, né? São anos muito conturbados, né? Algumas delas vão se inserir numa poesia que é mais ideológica e outras menos, ou então vão olhar um pouco de distanciamento para esses anos tumultuosos, né? Então, o professor Testa pensa essa poesia dos anos 60, da década de 60, como uma poesia muito mais ideologizada, né? Que está muito próxima, né? Que o texto se aproxima muito do contexto de sua produção. A gente vai ver um exemplo disso numa poesia que eu trouxe para vocês daqui a pouquinho, né? Ele vai falar também de uma espécie de distanciamento do lirismo, né? Da linguagem poética que cada vez desse distanciamento do lirismo e de uma linguagem poética que é cada vez mais próxima do coloquial e do oral, né? A gente vai ter movimentos de distância desse lirismo, não só na Itália, mas também no Brasil, né? A gente vai ter, ora, uma poesia que segue bastante próxima do lirismo, por exemplo, a Adélia Prado, ela resgata um certo lirismo na poesia brasileira, né? E uma poesia que contrasta com esse lirismo, uma poesia mais dura, por exemplo, a poesia marginal, que tenta, de uma certa forma, colocar a revolução na poesia, ou os momentos de revolução na poesia, né? Então, essa questão a gente pode pensar, seja na poesia italiana, seja na poesia brasileira, né? Bom, e depois a gente vai ver também essa noção de uma poesia que se distancia do texto, do contexto, né? Que vai mais em direção a uma metafísica, né? Então, quer dizer, essa volta da poesia dos anos 80, sobretudo na poesia da Alda Merini, eu acho que tem essa poesia que vai além, né, do cotidiano, né, do contexto, né? Então, a gente tem esse movimento de ida e vinda, né? De aproximação do contexto e depois de distanciamento, né, em busca de um lirismo. Então, os dois movimentos estão bastante presentes. Por último, da parte teórica, depois, se vocês quiserem, eu posso colocar para vocês esses textos, alguns trechos desses textos teóricos que eu estou comentando agora, numa pasta, não sei, a gente pode pensar se for interessante para vocês. Mas a ideia é de que a gente, sobretudo, leia os textos poéticos, né? O texto teórico é só para ajudar a gente pensar. Esse último texto, da Niva Lorenzini,
vai falar da poesia dopo la lírica, né? Que ela vai comentar um pouco dessa crise do sujeito lírico, né? O que acontece na poesia, né? Como essa poesia se configura como crise, né? E como o eu lírico é o sujeito dessa crise, né? Então, ela vai falar, por exemplo, dessas dinâmicas poéticas que estão muito relacionadas, né, à década de 50 e de 60 na Itália, como, por exemplo, o boom econômico italiano, a massificação, né, inclusive da própria linguagem, né? E como isso interfere, digamos assim, na forma do poema, né? Então, aqui ela vai ressaltar, e isso é bastante interessante para a poesia feminina, as temáticas do corpo, da corporalidade, né? O impacto que a década de 60, e sobretudo o movimento de 68, tem na poesia em geral e na poesia feminina especificamente, né? E essa redescoberta, né, do vivido, no fim das histórias, no fim da história das ideologias, já pensando numa poesia que vai também em direção a uma pós-modernidade, né? Bom, são várias questões que eu vou indo e vindo, não dá, vou comentar isso também, tentar, né, pelo menos comentar isso a partir dos poemas. Isso era para vocês terem um quadro mais ou menos geral do que está acontecendo na poesia na Itália, mas para comparar também com o que está acontecendo na poesia brasileira. Tudo bem? Vocês querem colocar alguma questão antes da gente passar o poema? Depois posso deixar os textos teóricos também, fazer uma pastinha, não sei, compartilhar com vocês. Tá bom? Bom, quando vocês quiserem, basta levantar a mão, comentar alguma coisa e podem ficar à vontade. Então, a gente passa para os poemas da aula de hoje. Bom, uma delas vocês conhecem como poeta, que é a Adélia Prado, né? Essa poeta brasileira, que ficou realmente bastante famosa, né? Ultimamente, é uma poeta viva, né? Acho que de todas, a única que está viva. E a outra que eu propus aqui, uma leitura, não é, na verdade, uma poeta, né? Não é considerada uma poeta. Ela escreveu um único livro de poesia, que é a Alba de Céspedes, mas eu trouxe para justamente a gente pensar essa ideia de resistência, né? Então, eu trouxe um poema de um livro que ela publica e que se chama Le ragazze di maggio, né? Alba de Céspedes é uma escritora ítalo-cubana, né? Ela nasce na Itália em 1911, né? De uma família de políticos, embaixadores, né? Inclusive o avô dela foi um presidente, foi importante em Cuba, né? E depois o pai dela foi embaixador na Itália. E na Itália o pai dela conhece a mãe, ela nasce na Itália, né? Muito jovem ela se casa, né? E tem um filho muito jovem e mais ou menos aos 18 anos, já tendo vivido a experiência do casamento, né? E o primeiro divórcio também, um divórcio, o pai dela pergunta para ela o que ela quer fazer da vida, né? E ela diz, eu gostaria de escrever, né? Então ela se torna jornalista, estuda, né? Vira jornalista e começa aos poucos também a escrever literatura, né? Primeiro ela publica um livro de contos na década de 30, né? E em 38 ela publica o primeiro romance, que é um romance com o qual eu trabalhei bastante, que se chama Nessuno torna indietro, que foi traduzido no Brasil por Ninguém Volta Atrás. Recentemente, outros romances, né, da Alba de Céspedes foram traduzidos ou retraduzidos no Brasil, né? Eu faço menção especialmente a um que eu acho que está circulando nas livrarias, que é o Caderno Proibido, né? Teve uma nova tradução. E é um livro muito interessante para pensar o feminino na literatura da Alba de Céspedes. A Alba de Céspedes vai ter uma literatura toda voltada para o feminino, para esse olhar feminino, né? Nesse livro, O Caderno Proibido, né, escrito na década de 60 já, depois da guerra, na década de 50, né? Ela vai refletir sobre uma mulher que é dona de casa, né? De uma família pequeno-burguesa na Itália do pós-guerra, né? E uma mulher que se ocupa especificamente do lar, do marido, dos filhos, né? E um belo dia, essa mulher acha um caderno, justamente esse caderno proibido, e começa a escrever ali.
Então, todo o romance vai se passar nesse desejo, nessa ânsia pela escrita, né? Em busca de uma escrita que vai ser o que dá vida a um cotidiano muito tomado pelas questões da família, da casa, do lar, né? Então, um romance que reflete sobre a importância da escrita na vida de uma mulher, né? Então, por aí, vocês têm um pouco de noção do que é essa obra da Alba de Cespedes. Bom, ela vai morar na Itália por um bom tempo. Na década de 60, ela vai se mudar para Paris, na França, né? E ali ela vai vivenciar os movimentos do 68, do maio de 68 de Paris, e muito tocada, né, por tudo o que está acontecendo nesse período na França, ela escreve um livro em homenagem às meninas, às estudantes de maio de 68 na França. Então, esse livro se chama justamente Le ragazze di maggio, né? Bom, esse livro, eu trouxe esse poema justamente porque esse livro foi republicado agora na Itália, né? Então saiu uma nova edição. E aí, lendo alguma crítica, alguma coisa, eu encontrei esse poema. Esse poema, né? E aí eu quis trazer para a gente começar com ele, justamente, a gente vai falar de poesia e a gente vai começar com uma não poeta, né? Uma romancista, escritora, mas que não é necessariamente poeta. Foi poeta por um acaso, digamos assim, né? Ou foi poeta por uma questão de ser tocada por um contexto, né? Que é o contexto do maio de 62. Então, ela escreve esse poema, né? Não está traduzido, não tem ainda tradução no Brasil, né? Male Male ele foi realmente resgatado, digamos assim, na Itália, né? Porque ele não foi escrito nem em italiano, ele foi escrito em francês, né? E depois ela se autotraduz. Então, ela traduz esse poema para o italiano. Não sei se alguém gostaria de ler, se alguém teria essa vontade de ler o poema. Posso contar com a leitura de alguém, não sei. Até para não ficar sempre só eu falando. Boa tarde, eu posso ler, professora, se você quiser. Por favor, diga só o seu nome, porque eu não estou vendo. Gabriele. Gabriele, por favor, pode ler. Il mio bisnonno l'ho visto sul letto di morte. Aveva i polsi fasciati per nascondere i solchi lasciati dai ferri sulla sua nera pelle rinsecchita e si dice che il mio bisavolo, Cimarron, magro, lungo, uno spettro, camminava trascinando i piedi, quasi trascinasse ancora con sé la palla e la catena di schiavo comperato al mercato d'Obispo. Libertà, parola traditora, meschina, parola stampata sulle pagine dei libri, parola gridata nel vuoto, parola illusoria, impostora, parola complice dei questurini e dei secondini, parola vessillo in brandelli, libertà, parola di carta, bollata, di carta moneta, parola infeudata ai signori, nazionalizzata dai dittatori, parola mezzana, parola puttana. Muito obrigada, muito obrigada. Então, a gente vai construir uma aula um pouco com as impressões de vocês, né? Lendo assim esse poema, o que vem para vocês, né? O que chama atenção, né? Gostaria que vocês comentassem, né? E quem for falar sempre se apresenta, fala o nome, tá? Porque eu realmente estou vendo só alguns nomes aqui, não todos. Opa, desculpa. Voltando lá. Então, quem gostaria de comentar, falar alguma palavra, alguma questão sobre esse poema? O que vocês acharam? Posso tirar um pouquinho da... Também, se quiserem falar pelo chat. Vocês querem que aumentem um pouco a letra? Deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo fazer isso.
sei se eu consigo muito. Lucia, melhorou? Vou deixar um pouquinho aqui. Deu para ver melhor? Todo mundo conseguiu entender o poema? Ficou melhor para visualizar? Deu para todo mundo entender? Tem gente que não lê italiano, não sabe nada de italiano. Eu sei que tem algumas pessoas que vêm do espanhol, tal, mas tem alguma dificuldade para entender o poema ou não? Bom, aqui o poema está dividido em duas partes, né? Assim, ele é realmente composto nessas duas partes, né? No primeiro momento, ela conta um pouco da própria história, certo? Do bisavô, o bisnono, né? Ela usa a palavra bisnono aqui em cima e depois bisavolo, né? Que tem uma diferença um pouquinho, né? Seria um tataravô e um bisavô, né? Tem uma diferença histórica, né? Também um passar dos tempos, digamos assim, né? Esse bisnono e esse bisavô, né? É bisavolo, que vem, né, de culturas de tempos diferentes, né? Que vivenciam questões diferentes, né? Mas, por exemplo, ela usa essa palavra cimarrone, ou cimarrone em italiano, né? Que vem do espanhol, na América Latina, né? Que é um termo usado, por exemplo, nas colônias, né? Nas colônias americanas do Império Espanhol, por exemplo, né? E se usava para indicar os escravizados africanos fugitivos, né? Que se organizavam nas comunidades independentes, mais ou menos como os nossos quilombolas, né? Os quilombos, as comunidades. Então, esse é o termo que se usa em espanhol para esse tipo de para esses fugitivos, né, dos escravizados fugitivos, né? E aqui ela diz, né, que viu, né, esse bisavô, né, no leito de morte, tinha os pulsos enfaixados, né, para esconder as feridas deixadas pelos ferros, né? Pensem nas correntes, por exemplo, né? Na pele negra ressecada, seca, né? E o bisavô de Maron, né? Magro, longo, né? Alto, né? Um espectro, né? Quase um fantasma. Caminhava trascinando i piedi, né? Passando, arrastando os pés. Como se ele estivesse arrastando consigo a bola e a corrente, né? Aquela bola de ferro, por exemplo. Olhem a imagem que ela cria, né? De escravo comprado no mercado do bispo, né? Então, essa é a primeira parte do poema, que traz aí uma narrativa de séculos e séculos, né? Digamos assim, de opressão, né? E no segundo momento, ela reflete sobre a ideia de liberdade. Como ela vê a liberdade, né? Ela dá vários adjetivos para essa liberdade, né? Alguém quer comentar um pouquinho? Quer falar das impressões? Deu para ver melhor, Vanessa, que estava pedindo para... ¿Puedo decir algo? Sim. Por favor, Silvia.
a mí me parece interesante ver cómo aquí la poeta sale de un plano más biográfico e ingresa a un nivel más de reflexión lingüística. Si bien habla de libertad como concepto, como una categoría, pero dice libertà, parola traditora, meschina, parola stampata sulle pagine dei libri, parola, parola, insiste en el término parola, ¿no? Que es como una insistencia en el lenguaje. Entonces el poema se vuelve como autorreferencial, es como que toma el lenguaje como referencia. Y ahí uno puede ver que se sale del plano narrativo, del plano más bien referido a contar una vida para entrar en una reflexión sobre el lenguaje mismo, o por una referencia sobre el lenguaje. Me parece que esa insistencia en decir parola, parola, todos los versos tienen esa palabra y tiene un significado vinculado a eso, ¿no? A reforzar la idea del lenguaje dentro del poema. Isso mesmo, muito bem, Silvia, obrigada. Obrigada pela colaboração. É isso, então esse segundo momento, né, essa reflexão passa pela ideia da palavra poética, né, que é muito, tem muita força a palavra poética, né, tanto que ela se repete, palavra, 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 como na música italiana, né, parole, 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 né, lembram dessa canção, né? E a palavra que ela faz referência é sempre a ideia de liberdade, né? Primeiro ela mostra narrativamente essa libertação, essa fuga, né, da escravidão, né, por meio da narrativa, de uma narrativa familiar, e depois ela reflete o que é a liberdade. Pensem que a gente está no maio de 68, né? Todos os estudantes passando nas praças de maio, gritando liberdade, né? Retomando os dizeres, né, de igualdade, liberdade, em anos extremamente complicados para a história, né, da Europa, a história de uma forma geral, né, com os totalitarismos, né, o fim da guerra, né, e todas as revoluções em curso. Então, liberdade, nesse momento, é uma palavra de ordem, né? Então, ela coloca no poema a palavra de ordem, que é a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ela reflete sobre as nuances dessa palavra liberdade. Ela usa aqui a ideia de parola traditora, né? Que, na verdade, aqui a gente tem um probleminha, inclusive, de tradução, né? Traditora, em italiano, é quase que não existe, na verdade, né? Uma palavra que trai, né? Uma palavra mesquinha, uma palavra que está sobre todas as páginas dos livros, né? Gritada no vazio, né? É ilusória, é impostora, é cúmplice, né? E aqui ela usa dois termos da polícia, né? Questurini e secondini, que são os guardas italianos, né? Da costura, os guardas das praças, né? E uma palavra que é de carta bolata. Essa expressão é interessante, né? Uma palavra como um selo, né? Que a gente imprime nas coisas, né? A liberdade, ponto. A gente, uma carta timbrada, um papel timbrado, né? Um carimbo. O que mais? A palavra de carta moneta, a palavra dinheiro, né? E aí uma outra expressão que ela usa muito forte, né? Infeudata ai signori, né? Usada também pelos ditadores, né? Ou seja, a palavra liberdade, ela tem nuances positivas e negativas, né? E, de qualquer forma, aqui ela está enfatizando o quanto essa palavra é muito usada em vários e vários contextos, mas muito pouco significativa, se a gente pensar que, assim como em maio de 68, os estudantes e as estudantes estavam gritando por liberdade, assim o bisnono e o bisavô dela também gritavam. Quer dizer, é uma palavra que está sempre atravessando
a vida das pessoas. As pessoas estão sempre em busca de uma liberdade, né? Mas será que ela existe de verdade? Né? Talvez é uma das questões que o poema levanta para a gente. Se a gente for pensar a ideia de resistência nesse poema, né? Ela está ali posta, né? A poesia deve resistir ao contexto, resistir à opressão, né? Ela pode também propor uma ideia de liberdade. E, ao mesmo tempo, ela pode também ser um manifesto em relação a essa liberdade. Então, a gente tem um texto aqui, né? Que se a gente pensar um pouquinho, e aí eu trouxe uma consideração, né? Aqui da Marina Zancan, que é uma feminista italiana que estudou a obra da Alba de Céspedes, né? Uma das principais a resgatarem a obra da Alba de Céspedes na Itália, né? E esse texto fala um pouquinho dos poemas, né, delle ragazze di maggio, né, nesse livro Le forme del comico, né, da Copin. Bom, o poema, então, como eu disse, ele foi publicado primeiro em... Quer falar, Lucia? Por favor, pode falar. Ai, desculpem a incompetência aqui. Ai, meu Deus. Eu queria dizer que achei interessantíssimo esse texto e que, então, existe uma sugestão aqui, é uma coletânea e existe uma... Não sei se você dava para falar isso aí, se você for falar, você fala. Porque isso faz parte de uma coletânea escrita por ela, que morava... Você vai falar isso? Vou deixar a palavra. Deixa eu... Não, é isso. São vários poemas que ela publicou em francês primeiro, em 68, e depois ela traduziu para o italiano em 70, né? Então, vocês vejam que tem também algumas questões que ressaltam dessa tradução. É uma autotradução no poema, né? Então, o uso da palavra traditora, por exemplo, vocês veem que ela é pensada primeiro no francês e depois no italiano, que é um italiano... Ela já estava morando há algum tempo na França, então também a língua, né, começa a ser permeada por línguas, né? Mas ela escolhe aqui a ideia de refletir, né, sobre essa mudança, né? Essa mudança que é uma mudança de época, né? O maio francês que promete muitas e muitas coisas, né? E outra coisa interessante é a escolha dessa língua estrangeira, né? A Alba de Céspedes, na verdade, ela transita entre muitas línguas, né? Como eu disse, ela vem de uma família que é ítalo-cubana, então o espanhol está presente na linguagem dela, mas ela começa a escrever em italiano, né? Na década de 30, né? Em 38, quando ela publica em italiano, e na década de 60, quando ela de fato vai para Paris, vai para a França, né? Abandona um pouco a Itália, depois acho que ela vai morrer em Paris, não vai voltar, né, para a Itália. Ela vai começar também a publicar os romances em francês, né? E esse livro de poemas, que é, digamos, o único que ela escreve, né, ela publica primeiro em francês e ela decide se autotraduzir. Os romances franceses da Alba de Céspedes, que chegam na Itália, não são traduzidos por ela, são traduzidos por tradutores italianos, né? Então, ela, digamos que ela abandona o italiano, né? Para se dedicar a uma escrita em língua francesa. Essa escrita em língua francesa eu não conheço, não sei dizer para vocês, né? Mas a escrita em língua italiana é uma escrita muito boa, muito jornalística, com muito pensamento sobre o feminino, né? Sobre a condição da mulher, como eu disse para vocês, sobre o eu subjetivo feminino. E aí é interessante esse poema que nasce em uma língua estrangeira, né? E depois é vertido pela própria autora para o italiano, né? Não sei se a Lucia queria comentar alguma coisa em relação a isso, Lucia. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu acho que Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, que a leitura acho que fica bem mais fácil, enfim, de entender as associações, pensando que ela estava morando, ela tem um texto dela que diz: eu estava escrevendo o meu romance
do No Maio francês, de 68, estava morando em Paris, na Rue Gauche, e estava ouvindo o barulho das palavras gritadas, das lutas nas ruas, e ela presta atenção nas mulheres. Sim. Então, não sei se eu não conheço esse livro, achei maravilhoso, né? Muito, muito forte, muito bonito, foi uma descoberta. E aqui eu estou achando que ele foi republicado recentemente, e que é um livro que naturalmente foi escrito em francês, porque ela estava na França aí, né? E tem todo o testemunho dela de por que ela fez essas associações que levaram a esses poemas. Ele foi publicado em 68, em francês, em 70, você já falou, mas eu li em algum lugar que foi republicado recentemente. Em todo caso, acho que é um achado. Nós precisamos, eu não sei se você tem inteiro, tem que achar esse livro, que parece fantástico. Ainda não, mas já está na minha listinha dos livros que eu vou comprar agora quando eu for para Itália. Eu não sei se o pessoal aqui se entusiasmou também, porque estou achando isso uma maravilha. Parabéns pelo achado, muito legal. E o interessante, de fato, assim, é porque começar um curso de poesia a partir da leitura de uma não poeta me pareceu muito interessante, assim, né? Porque, de fato, ela é uma escritora de romances, né? Uma romancista muito boa que escreve sobre a mulher, né? Que tem textos muito fortes sobre a ideia do feminino, né? Também participou da resistência italiana, né? Alba de Cespedes participou da resistência como intelectual na resistência italiana. Ela participava de um programa de rádio que ela criou uma personagem que era Clorinda, né? O programa se chamava La Voce di Clorinda, né? Que é essa personagem do Tasso, né? Que ela resgata, né? E ela tinha essa ideia de fazer, né? Comentar as ações, né? Da resistência italiana nesse período. Ela viveu nesse período, nessa situação de confinamento, né, dentro da Itália, quando alguns intelectuais são obrigados a sair de Roma, dos grandes centros, e irem para cidades pequenas. E nessa cidade, próximo de Bari, se não me engano, o Bari, ela começa a participar dessa resistência por meio do rádio, né? Então, ela encarna essa voz de Clorinda e conta, né, da resistência. Depois ela vai deixar a Itália e vai se mudar para a França. E ali ela vai presenciar, né, o movimento dos estudantes de 68, né, e tomada, né, por essas palavras que governam os dias, né, nessa França, nessa Paris da década de 60, no final da década de 60, ela vai escrever esses poemas, né? Então, essa experimentação da poesia, nesse momento tão revolucionário, né? Nesse momento em que ela está em confronto, né? Com essa vivência, com esse contexto, produz essa poesia, né? E aí vocês podem pensar se depois, né? Refletindo o valor dessa poesia. Qual é o valor dessa poesia? É um valor histórico, tem o seu valor literário, tem o seu valor poético, né? Tem o seu valor, né? Tem algum valor, né? E ela, inclusive, trabalha bem a forma do poema, né? A gente pode voltar aqui um pouquinho, né? Vocês podem refletir um pouquinho também sobre o poema, né? Particularmente, eu gosto desses dois momentos da poesia, né? Um que é narrativo, né? E o outro que é quase um panfleto, né? Completamente panfletário, né? A poesia, a liberdade, a revolução, a ideia de mudança, né? Então, tem esses dois momentos bastante fortes no poema. Você quer comentar mais alguma coisa, Lucia? Por favor. Eu tinha talvez a Silvia queria falar, não? Uma pergunta. Eu achei muito forte essa figura do bisavô, né? Cimarrón, né? O Cimarrón, né? Que parecia que estava ainda arrastando as cadeias, né, de escravo. Agora, eu sei que é o mercado de obispo, se é em Cuba ou se... Então, o que me interessa aqui, eu acho que existe uma relação entre autobiográfico, né? Se ela está falando do bisavô dela mesmo,
ou se está imaginando uma história. Eu acho que a poesia é forte, né? Quando você pergunta a qualidade da poesia, tem poesia. Tem coisa, né? Não podemos passar o dia inteiro nesse poema, mas acho que valeu mesmo. Eu vou ficar com essa curiosidade desse bisavô magro, lungo, nos petros, na sua nera pelle insequita. É uma herança muito forte, né? A gente tem que buscar a biografia dela para saber se de fato ela inventa esses avós, né? De qualquer forma, ela não deixa de contar dessa opressão mesmo, né? Que os antepassados, né, encarnam, né, como forma de opressão. O mercado de obispo, imagino que é o mercado, né, que vende os escravos, né? Quando chegam. Agora eu não lembro exatamente o lugar, mas eu tinha procurado. Eu anotei em algum canto que eu não vou achar agora. No, y me parece, perdón, me parece que la palabra libertad, que está justo en el centro del poema, conecta las dos partes, porque de alguna manera es la libertad de sus antepasados que fueron esclavos con la libertad de este momento histórico que se juega en el Mayo francés. Desde el punto de vista constructivo, esa palabra puesta ahí en la mitad del poema vincula las dos partes. Sim, de fato, ela liga os dois momentos. Última vez que eu tomo a palavra, tá? Prometo. Mas eu procuro o bispo e respondo TripAdvisor para turismo. Isso é. Eu não estou pretendendo fazer turismo. Mas parece que é na Guatemala, tá? Ah, sim. Eu tinha notado que era algum canto realmente da América Latina, mas eu não sei por que eu não acho esse trecho agora, mas porque tem muitas anotações por cima. Mas era um mercado de escravos, né, da Espanha, né? Então, um poema muito forte, né? Não sei se alguém também quer comentar alguma coisa, deixa eu ver no chat, né? Aqui. Bom, gente, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, né? A ideia, na verdade, é a gente fazer uma leitura coletiva, assim, né? De compartilhar essas impressões, né? Então, fiquem à vontade para falar, propor, né? Leituras, enfim. Bom, a gente vai passar agora, então, para outra poesia, né? A poesia, deixa eu ver se está girando o... Tá indo os slides agora ou tá travado? Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Porque de fato aqui Peraí. Tá indo, né? Parou? Peraí, então deixa eu voltar. Eu tenho que clicar nele e voltar. Acho que agora foi, né, Lucia? Tá. Então, bom, Adélia Prado, né? Acho que muitos de vocês conhecem a Adélia Prado, né? Essa poeta brasileira, né? Que nasce em 1935, né? E publica esse livro que se chama Bagagem, que é esse que eu trouxe aqui, né, para vocês, né? Essa é uma edição. Digamos que 40 anos depois, né, do seu nascimento. Então, ele é publicado em 76, 41 anos depois, que é também o livro de estreia da autora, né? Eu vou apresentar para vocês o poema que se chama Com Licença Poética, que é o poema de abertura do livro, que faz também uma espécie de apresentação da autora, né? Eu vou colocar o poema e depois vocês podem voltar e ver essas impressões, né? Esse livro vai ser publicado em 76 e ela vai entregar para o Romano de Santana, né? Que vai fazer, digamos, uma ponte entre ela e o Drummond. Então, o Drummond vai ler esse livro, né? E vai gostar muito. Então, esse livro vai ser publicado com o apoio do Drummond, né? Mas o Drummond, como vocês vão ver aqui nesse poema, passou o poema? Opa! Caramba, deixa eu voltar um pouquinho, desculpa. Aqui. Acho que agora vai. Então, esse poema se chama Com Licença Poética, né?
Vocês vão ver que aqui ela faz uma homenagem ao Drummond, né? Alguém gostaria de ler esse poema? Alguém se habilita? Não? Ninguém? Eu não estou vendo vocês. Se alguém quiser ler, pode tomar a palavra. Leio eu, então? Bom, então o poema diz assim: quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E aí? O que vocês acham desse poema? Vocês já conheciam a Adélia Prado? Tem alguém que não conhecia? Já ouviram falar? É uma novidade ou tem alguma referência, né? Agora a Adélia Prado também está, por exemplo, no vestibular, né? Alguns livros delas foram temas, tópicos de vestibulares no país, né? Pelo país afora. Bom, a Adélia Prado tem um estilo bastante particular também de escrever poesia, né? Ela vai ser considerada, digamos assim, a voz feminina da literatura brasileira, né? Uma das primeiras vozes femininas, digamos assim, né? Porque vai, de fato, falar, sobretudo, da perspectiva da mulher, né? Vai destacar o feminino, o olhar feminino como tema, né? Como modo de escrever, inclusive, né? Mas é o feminino e não o feminista, o libertário, né? Para a gente pontuar, digamos assim, essas perspectivas, né? A Alba de Céspedes, ela vai ter uma militância, como a gente viu, ela vai ter um trabalho muito forte também, mas também com as questões feministas, né? Já a Adélia Prado, ela vai ficar um pouco distante dessa ideia de libertário feminista, né? Mas vai colocar o lirismo do ponto de vista do olhar do feminino, né? Vai tematizar a feminilidade no erotismo, né? O erotismo da mulher, digamos assim, né? Vai pensar uma linguagem que é despojada, direta, coloquial. Vocês vão ver, por exemplo, o uso de expressões como ela coloca aqui no poema, né? Pra, né? Cargo muito pesado para a mulher, né? Então ela usa uma linguagem coloquial. Ela tem preocupações das mulheres, por exemplo, dentro da casa, né? Das mulheres do interior, né? A Adélia Prado é mineira, né? Do interior de Minas, é professora. Depois de muito tempo de magistério, ela resolve abandonar o magistério e começa a se dedicar à escrita, né? Mas ela é professora durante muitos anos, ela fez filosofia, né? E é também uma poeta muito religiosa, muito ligada à fé católica, né? Deus vai ser realmente um tema muito presente na poesia da Adélia Prado, né? A família e a mulher do ponto de vista desse olhar feminino para as coisas do cotidiano, né? Então a gente tem aqui, digamos, duas mulheres que não se opõem, digamos assim, duas poetas que não se opõem na questão do feminino, né? Mas que têm vivências e experiências bastante diversas, né?
a Alba de Céspedes completamente cosmopolita, né? Mora nas cidades como Roma, Paris, né? Cidades grandes, enquanto que a Adélia Prado é uma escritora do interior de Minas, né? Com aquele olhar também do interior. Depois quando ela, digamos, ganha uma certa notoriedade, ela vai também para Portugal, vai participar de festivais de literatura, vai ficar bastante conhecida, então ela vai ter também esse caminhar, se desdobrar, né, do interior para, né, para outros espaços, né, mais cosmopolitas também, né? Mas ela começa a escrever a poesia nesse ambiente que é muito doméstico, muito familiar, muito cotidiano, muito ligado, né, ao interior de Minas, né, com esse olhar. E nesse sentido, ela se aproxima muito da poesia do Drummond, né? O Drummond com esse olhar mineiro, né? Tranquilo, calmo, né? Então ela tem também essa referência. O Drummond também vai ser uma grande inspiração, não só para esse poema, mas para todo o livro, né? Bagagem, né? Então isso vai estar muito forte nessa literatura dela, né? E o que mais? Ela vai fazer parte de um movimento de resgate da ideia de lirismo, né? Na literatura brasileira. Bom, a gente está falando aqui de um poema, de um livro que é escrito na década de 70, nos conturbados anos 70 no Brasil, né? Tempo dos anos de chumbo, né? Das balas e né? Das porradas, dos cacetetes, enquanto nas grandes capitais, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem momentos muito complicados de brigas e lutas políticas, né? de manifestantes presos, de toda essa política da ditadura, né? De prender intelectuais, prender artistas, né? A Adélia vai estar um pouco afastada desse universo, né? Dos grandes centros, das brigas políticas, né? Mas a poesia dela não deixa de ser, de uma certa forma, bastante revolucionária. Por quê? Porque ela vai destacar aqui, vai colocar em prática um olhar feminino que é novo na literatura, né? Pelo menos nessa literatura, nessa poesia que está se consolidando na década de 70, né? A gente vai ter, depois vocês vão ver, por exemplo, a poesia da Ana Cristina César, que vai falar, né? De tempos muito difíceis, né, nos quais ela vai ser censurada, a poesia vai ser cortada, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? E a Adélia Prado, na sua tranquilidade, no seu interior, ela vai transpor aí aquela coisa que a gente viu lá em cima, das fronteiras entre o público e o privado, né? Ela vai pegar esse universo do cotidiano privado e transpor para um universo exterior, público, né? E que ela vai ser vista, que vai ser lida, né? É um pouco isso. Bom, vamos pensar agora nesse poema relacionando um pouco com o outro, né? Alguém quer comentar alguma questão, assim, lendo esse poema, se achou alguma coisa que podia ligar com o primeiro poema da Alba de Céspedes, ou são poemas muito diferentes? Alguém queria falar alguma coisa? Estão aí? Não sei se querem comentar alguma coisa. Alguém viu alguma semelhança com outro poema? Alguma palavra, alguma expressão? Não sei. Eu não sei, Érica. Será que ninguém quer nem escrever, nem falar? Cadê? Eu vou, então, fazer uma perguntinha. Como é que você lê esse terceiro último verso? Sua raiz da tristeza, da alegria, da vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô.
Eu acho que a gente poderia relacionar justamente essa passagem com o poema da Alba, né? Justamente quando ela fala da ancestralidade, né? Aqui ela opõe duas coisas importantes, a alegria e a tristeza, né? Mas ela fala, aí um verso, dor não é amargura, né? Que também liga com outro verso em cima, que é eu creio em parto sem dor. Ora sim, ora não, eu creio em parto sem dor. Existe a dor, existe... Mas não é uma dor amarga, né? A tristeza dela não tem pedigree. E a vontade de alegria, nossa, essa vontade, ela busca a raiz já na ancestralidade, né? Volta lá para os séculos, né? Dos 1000 avós atrás, né? Então, aqui tem na verdade, a ideia de trazer esses dois poemas um pouco para pensar essa ancestralidade, né? Enquanto em uma está marcada, né? Pela escravidão, né? Aqui a Adélia não diz, né, nada sobre esse avô, sobre essa ancestralidade, né? Mas ela coloca essa ancestralidade como parte dela, numa outra palavra que ela usa também, que é a palavra linhagem, que está onde aqui? Inauguro linhagens, né? Fundo reinos, dor não é amargura, né? Então aqui também ela está propondo uma ancestralidade, que também passa não só por uma ideia de masculino, mas também do feminino, né? Porque essa ancestralidade aqui também está ligado à ideia de uma dor, que é a dor do parto, por exemplo, a dor que, por excelência, é a dor feminina, né? E ela inaugura esses reinos, essas linhagens, essas novas, né? Como se pensar a poesia, pensar a tradição, fosse aqui pensar a partir de um novo olhar, né, que ela está inaugurando, que é esse do olhar feminino, desse reino do feminino, né, onde a dor não é amargura. Não sei, é uma ideia que, né, porque ela coloca ali a presença da mulher como muito, muito forte, né, quando ela nasce, ela não é um anjo torto, como o Drummond, né, o Drummond é um poeta que se anuncia como anjo torto, né? Depois como Gauche, né? Vai ser Gauche na vida, né? Ela diz que não, que essa tradição não é para mulher, né? Essa é uma maldição para homem, ser o Gauche na vida, ser o coach na vida, né? Ela prefere um outro tipo de linguagem, de linhagem poética, né? Então aqui ela também está, ao mesmo tempo em que ela está escolhendo os seus ancestrais, e nesse caso aqui o mestre é o Drummond, né? O mestre da poesia, ao mesmo tempo ela está propondo uma nova poesia, uma nova, né, linhagem, um novo reino, digamos assim, né? Que é o reino também do feminino. Concordam? É uma leitura, assim, né? Estou jogando algumas impressões, né? Para a gente discutir, né? A tradição está aí, a linguagem está aí, ela escolhe também uma linguagem mais próxima do coloquial, do cotidiano, para falar dessa poesia, né? E vai colocando questões que são muito nossas, né, da mulher, né? Ah, por exemplo, eu gosto dessa frase dela que ela fala, ai, não tão feia que não possa casar, né? Como se a mulher, de fato, assim, está sempre pensada, permeada, né? Pelo parto, né? O parto sem dor existe ou não existe, né? A mulher, a beleza, né? É possível, né? Essa beleza serve o quê para a mulher, né? E também uma outra palavra que eu acho importante para ligar com o poema da Alba é a palavra bandeira, né? Qual bandeira ela está carregando aqui, né? Que bandeira ela vai carregar, né? No outro poema a gente viu que a ideia de liberdade é a manifestação, né? Em nome da liberdade que eu estou buscando alguma coisa. E aqui, qual seria a bandeira que essa mulher vai carregar? Ela vai dizendo algumas que ela não quer carregar, por exemplo, né? O que vocês acham? Não sei se é um pouco por aí, Lucia, que você queria falar.
Bom, só para tentar animar aqui um pouco o povo, acho que bandeira, acho que carrega bandeira quem se manifesta, né? Ela escreve, então é escritora, então carrega a bandeira da mulher. Muito bonito texto. Sim. E acho que é um texto bastante clássico, né, pai? Parece que aparece em vestibular, que as pessoas é conhecido, né? Sim, sim. Mesmo pela relação com o Drummond, que é curiosa, né? Sim, e também pela questão, né? É o primeiro, talvez também porque é o primeiro poema que ela coloca no livro, né? O poema de abertura, o poema de apresentação, e também o poema que propõe uma poética, né? Assim, que poética, né? Qual é a minha filiação poética, né? Eu não sei se ninguém se sente incomodado pelo fato que coloque um homem aí, né? Como a tradição, você fala? Ela vai, parece essa coisa, né? Que ela tira esse manifesto poético numa da Cóstola, né? De Adão. Ela tira do... Bom, Drummond é muito grande, né? De fato, como eu comentei, a poesia da Adélia Prado não vai ser uma poesia feminista, de bandeiras, né? E nesse sentido é interessante pensar qual o feminino que ela propõe, né? E ela propõe, eu acho que assim sempre uma parceria, digamos assim, com essa tradição poética, né? Assim, ela não rejeita a tradição poética da qual ela descende, né? Drummond e os pais e os 1000 avós, né? Que fazem parte dessa ancestralidade. Mas ela diz uma coisa muito claramente: eu estou aqui para inaugurar uma outra linhagem, né? E aí a gente pensa como linhagem poética, né? Assim, é a minha, é a das mulheres, né? É a voz das mulheres que eu quero dar à minha poesia, né? A minha poesia é para dar voz a essa mulher, né? E nesse sentido eu acho que o poema é resistência, né? Se a gente for pensar essa chave de leitura. E também, aí como ela encerra esse poema, né? Mulher é desdobrável. Eu sou, né? Eu sou mulher e eu sou desdobrável, né? Eu sou capaz de me desfazer e me recompor, me dobrar em várias partes, né? Para dar conta de uma série de questões aí, né? Então, acho que é um pouco essa linha, né, de poeta que ela quer inaugurar, né, com essa poesia, com essa perspectiva poética, digamos assim, né? E mesmo aí é interessante pensar que mesmo que ela vá buscar formas tradicionais para escrever o poema, que vá ter uma poesia bastante tradicional no sentido da forma, né? Mesmo com versos livres às vezes, né? Ela vai também propor um novo olhar para a poesia, sobretudo para essa poesia que ela começa a publicar, a escrever, começa a escrever bem antes, mas que vai publicar mesmo na década de 70, né? Em momentos, como eu disse, bastante controversos da nossa história política e social, né? Então, é uma filiação dessa poesia. E é propor, digamos assim, uma linhagem aí que tem a ver com o feminino, certo? Não sei, é uma leitura também, gente, assim, são as minhas impressões também, algumas orientadas pela crítica e tal, mas também as minhas impressões de leituras, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas senão a gente pode passar para mais um poema, que eu acho que a gente dá um tempinho ainda para a gente ler. Depois, se alguém quiser comentar também, a gente pode voltar, tá? Bom, então aqui tem um outro poema, deixa eu aumentar para vocês visualizarem melhor. Se chama Dona Doida. Por acaso esse alguém quer ler? Esse também é um poema bastante famoso dela, né? Esses poemas que foram realmente estudados no vestibular, né? Alguns poemas... Tem uma coisa interessante na poesia da Adélia Prado hoje, que ela está muito nas redes sociais, nas mídias. Então, alguns trechinhos, né?
por exemplo, aquele poema que dá uma explicação sobre o que é a poesia sem ninguém pedir, que é muito citado no Instagram, no Facebook, o tempo todo ele roda e roda, né? Que é o poema que fala do trem. Depois vocês podem procurar, vocês vão ver que tem sempre alguns poemas que voltam, né, nas redes sociais. Esse também é um poema bastante bonito, que eu vejo que é bastante citado também, que também faz parte desse livro Bagagem, né, daquilo que ela não pode deixar, né, esquecer, né, deixar para trás, que é a própria poesia, né, nas palavras dela. Alguém quer ler esse? Eu posso ler? Por favor, por favor. Diga o seu nome, só porque não estou vendo. Tá, é Carla. Carla, obrigada, Carla, por favor. Imagina. Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Obrigada, Carla. Esse poema, não sei para vocês, mas para mim ele traz de uma beleza tão fascinante, assim, né? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma impressão? Quando eu estava lendo, eu me lembrei daquele poema, acho que é do Manuel Bandeira, né? Em que ele faz um retrato de uma festa de São João, né? Uma festa, enfim, da infância dele. E aí depois, né, tem uma segunda fase em que todo mundo já morreu. E aí ele continua e ele não ouve mais as vozes daquela época, os barulhos, né? As pessoas já não estão mais lá. Então acho que tem esse elemento, né, também dessa passagem do tempo que eu acho que é interessante, né? Essa percepção assim. Verdade, Carla. Esse poema é lindo do Bandeira que você trouxe para gente. De fato, né? Se vocês pensam assim nessa tradição poética da Adélia Prado, vai estar o Bandeira lá também, né? O Drummond, o Bandeira, né? E aí, aqui tem realmente aquela ideia da humildade do Bandeira, daquele sentir do simples, né? Das coisas simples que tocam profundamente, né? E aqui tem essa quebra também que a Carla notou, né? Do poema, né? Entra na infância e, de repente, 30 anos depois, né? Não encontro mais a minha mãe, eles não estão lá, né? Estão todos mortos, né? Como no poema do Bandeira. Uma ótima lembrança, Carla. De fato, aqui a gente também tem essa ruptura do poema, né? Assim, a minha mãe, como quem sabe, que vai escrever um poema, né? Aí ela compõe lá, né? No poema que é uma receita, né? O chuchu novinho, o angu, molho de ovos, né? Tudo que serve para fazer a receita, né? Daí a poeta sai e volta 30 anos depois, né? Mas já a mãe já não está lá. E no lugar ela encontra essa dona doida, né? Essa mulher, né? Que abre a porta e que ri de tão velha, né? Com a sombrinha, né? E que conta a história da sua vida, né? Ah, o meu marido ficou triste até a morte, né? E eu fiquei doida nesse encalço. Os filhos me repudiaram, envergonhados, porque eu sou doida, né? Que ela está doida, não sei. E aí ela diz essa frase muito bonita também: eu só melhoro quando chove, né? Que também a gente pode pensar uma interpretação, né? Quem é essa dona doida, né? Parece o ligar de duas pontas da vida, né? Da infância e da velhice, né? Eu acho as duas imagens convergem de uma forma muito bela, né? A infância e a velhice, né? Que mais? Essa chuva da infância, né? Eu tomar banho, não sei, hoje em dia não é muito mais possível, mas antes, pelo menos quando eu era criança, isso a gente está falando já de uns 30 anos atrás, era muito possível, né? Tomar banho de chuvas, até de tempestades, das chuvas de verão, sair, né?
quando chovia muito forte, sair na chuva e ficar brincando nas poças d'água, né? São memórias muito fortes também da minha infância, mas eu acho que da infância talvez de muita gente, né? Esse poder ficar embaixo da chuva, né? Tomando banho de chuva, e aí, né? Assim, pelo menos para quem morou no interior, no meu caso que eu morei, as chuvas de verão, que eram aquelas torrenciais fortíssimas, né? E criavam aquelas poças imensas que a gente saía, por exemplo, para brincar, né? Coisas que as crianças fazem, né? Então, é uma memória poética muito bonita, né? Essa também de abrir as janelas, né? Para ver os últimos pingos da chuva, né? Então, tem muita beleza nesse universo da Adélia, né? Nesse universo da infância, né? E esse encontro, essa ponta da infância que junta, né? Com o final da vida. 2 momentos também, né? Essa separação também, que depois se encontra de novo, né? Se encontra por meio da chuva, né? Só melhora quando chove, né? Como se a chuva do presente pudesse se atar àquela chuva da infância, né? Num movimento cíclico, poético, né? Que faz com que o poema comece e termine com a mesma imagem, né? E aí tem uma beleza muito forte nessa composição, né? Desse poema, né? E o que mais que a gente pode falar desse poema? O papel da mulher, por exemplo, que como vocês veem a mulher nesse poema? Alguém quer comentar alguma coisa? Como que vocês imaginam as mulheres, né, da Adélia Prado, essas mulheres que estão nesse poema? Uma mulher fadada à vida da casa, né? Em função da casa, da família. E também essa questão da mulher, que nem meus filhos me repudiarem envergonhados. É uma mulher que não é exaltada socialmente também. Porque ela ficou doida, porque ela envelheceu, né? Então ela não, Sim. né? E a mãe? E essa figura da mãe? Como é essa mãe, né? Essa mãe que compõe um poema, que na verdade é uma receita. Aqui também tem uma metáfora muito, muito bonita, né? Do ser poeta, né? Ou de escrever poesia, né? Que passa pelo feminino, né? Pela possibilidade de ser mãe, né? Ou mãe do poema, né? A mãe que escreve um poema, né? Ou da mulher que poderia ser e não foi, né? A mulher que foi negada a intelectualidade também. Também, né? E daí ela tem um outro saber, né? Um outro saber, muito bem, né? Eu não sei se vocês já falaram isso. Eu fiquei surpresa, é bem interessante, né? Essas coisas todas brasileiras. Então, a mãe decidiu chuchu, angu e molho de ovos. Então, é uma receita. Aí, a filha, fui buscar os chuchus, estou voltando agora, 30 anos depois. O que aconteceu nesses 30 anos? Ela não diz, né? Aí diz, estou chegando agora e não encontrei minha mãe. Muito estranho, um salto aí no tempo bem interessante, né? Cheio de coisas aí. Ou ela ficou, então, ela volta, outra pessoa, ninguém reconhece, os filhos não reconhecem, os filhos reconhecem, mas repudiam ela, né? Porque ela está vestida de uma forma ridícula, né? Está infantil. Então, é um poema bem curioso, interessante. Tem essa quebra muito simbólica, né? Essa data, voltei 30 anos depois, né? Fui buscar os chuchus e estou voltando agora 30 anos depois. É uma vida inteira, né? Vivida. Longe, talvez, da mãe, longe não sei se longe da mãe, mas longe daquela vida da infância, né? Daquele espaço da infância, né? Quando tinha a mãe presente, né? Daí a gente pode pensar num processo, né? Como a vida como um processo em que
de repente, né? E de repente se passaram 30 anos, né? Num piscar de olhos, assim, como a vida é aquele lampejo, aquele instante que fugidio, né? Aquele instante que foge, né? Olha, eu só fui buscar os chuchus e agora, de repente, eu acordei, abri os olhos e a minha mãe já não está mais aqui, né? Então, aí tem o lidar com a morte, que a Carla, né? A Carla comentou, né? Que tem no poema do Bandeira, de fato, né? Assim, estava ali olhando, né? As crianças brincando, os balões, etc. e tal, e de repente, num piscar de olhos, num instante, a vida já era outra coisa, né? Já tinha passado tantos e tantos anos e a minha mãe não estava mais lá, algumas pessoas já não estão mais lá, né? Só fica o quê? A memória, né? A memória desse momento feliz, né? A saudade desse momento feliz da infância. E aí a gente pode pensar um pouco, junto com o Bose, né? Que vai comentar dessa poesia, desse lirismo, dessa poesia confessional ligada à experiência mais íntima, né, da memória, da infância, né? Esse tom que ela adota também, que é um tom confessional aqui, que traz para a poesia uma força, né? Muita força, produz uma poesia de um sentimento muito forte, né? E aqui a gente, de fato, vai pensar também nas questões da tradição, né? Talvez não dê nem para ler esses poemas que a gente leu agora sem pensar nos poetas modernistas com os quais a Adélia está fazendo essa intertextualidade. E aí uma questão muito forte na poesia da Adélia vai ser o intertexto, né? É como se ela olhasse para a poesia do Bandeira ou para a poesia do Drummond e dissesse, bom, a minha forma de compor o meu poema, dialogando com essa tradição, com esses outros poetas, né? É essa. E aí é interessante pensar os personagens femininos. Eu não me lembro exatamente do poema do Bandeira agora, mas eu não lembro de ter mulheres, né, no poema. Então, acho que uma coisa interessante pensar assim, o quanto a Adélia coloca na poesia as mulheres, né? A mãe, a dona doida, né? A infância dessa menina, né, que sai na chuva, no meio da tempestade, né? Então, ela é como se ela recontasse, digamos assim, a poesia, a tradição da poesia, né? Por meio desse olhar feminino, situando a mulher nessa poesia, né? É uma visão também. A gente está pensando, então, um desdobramento dessa tradição poética a partir de um olhar que é o olhar da mulher, né? Não sei se vocês vão concordar. Alguém quer falar mais alguma coisinha sobre esse poema? Alguma pergunta, alguma questão? Só uma coisa que eu também acho curioso, né, pensando nessa questão da mulher que você está levantando, é a própria ideia da loucura mesmo, né, que é muito associada ao feminino, assim. Mas nesse poema é de uma forma muito terna, né, ele transmite uma ternura, inclusive pelo título, né. Acho que até a própria ideia de doida, assim, tá, de dona doida, né, já é um pouco quase essa senhorinha, assim, meio, né, maluca. Mas a gente sabe que historicamente, né, tá muito associado, enfim, essa ideia da histeria, da loucura ao feminino, né? Acho que de alguma forma isso aparece, mas não chega a ser uma questão assim problematizada, né? Acho que realmente é de uma forma mais externa, né, para transmitir um pouco esses sentimentos, enfim, essa, né, relação com a passagem do tempo e com essas ausências, né, essas lacunas, assim. Então, acho curioso também aparecer, né, no título e depois ao longo do poema essa ideia. Ótimo, Carla, muito bem colocado, né? Esse espaço para a loucura, né? E associado também ao envelhecer, né? Eu acho que alguns dos temas que vão perpassar a poesia da Adélia Prado é a ideia também desse envelhecimento, né? Dessa beleza que vai aos poucos, né? Beleza associada ao feminino nessa questão, porque também estava no outro poema, né? Ah, eu não sou tão feia que eu não possa casar, né? Então, a mulher aqui, ela lida com a questão da beleza e com a questão também do passar do tempo, que é sempre mais problemático na nossa sociedade para a mulher, né? Então,
envelhecer aqui é também endoidecer, né? Então tem essa... Mas olha que interessante, né? Ela endoidece, né? De tão velha, ela pega uma sombrinha infantil, né? Então é justamente ligar as pontas, né? Desse envelhecimento com o retorno, né? Ao que é mais pueril, né? A infância, né? A beleza desse encontrar mesmo, né? Das duas imagens se encontrando, né? Então, muito bonito, muito poético mesmo. Eu acho que de uma sensibilidade, uma percepção, assim, né? E como a Carla disse, uma doçura, né? Tem uma ternura no compor essa personagem, né? Essa dona doida, né? Ou vocês, será que vocês conseguem me ajudar nessa interpretação? O que quer dizer eu fiquei doida no encalço? Eu já procurei, eu tenho uma ideia, mas não sei se está certo. No encalço da morte, por exemplo, o encalço é perseguir alguma coisa, né? Na busca, né? De alguma coisa, né? Nessa busca pela vida, talvez, ou pela morte, né? Eu, nesse processo, no tempo, nessa passagem do tempo, não sei, Lucia, pode ser um pouco por aí, né? Eu acho que é o próprio percorrer, né? Da vida, o transitar, né? O encalço, né? Não sei se passa por aí. Ok, obrigada. Uma ideia também, pode ser também relacionado, porque ela diz, meu marido ficou triste até a morte, eu fiquei doida no encalço, né? Seguindo essa perspectiva, né? Eu endoideci, né? Sei lá, uma possibilidade. Bom, e para finalizar, eu trouxe um outro poema ainda da Adélia, para a gente encerrar também com esse poema. É um poema mais curtinho, né? Que também fala muito da personagem da mãe aqui, né? Vamos lá, vamos ler. Esse também acho que serve muito para a gente, né? Para a gente refletir. Já está um pouco no poema anterior, né? Essa ideia da aprendizagem, né? Da escrita, né? Alguém quer ler esse? A gente tem mais alguns minutinhos, se alguém quiser ler. Eu posso ler. Por favor. Diga o Minha nome, mãe, Mariana. Mariana, por favor. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão. Ela, ela falou comigo, coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Esse poema também toca bem fundo, né? Assim, perseguindo ainda essas questões da mãe, né? Que não é poeta, mas escreve uma poesia quando escreve uma receita, né? Então, de novo volta essa ideia. E olha como chama esse poema, né? Que eu acho um título muito apropriado, né? Assim, ensinamento, né? Qual é o ensinamento, né? A mãe que acha o estudo a coisa mais bonita do mundo, a coisa mais fina do mundo. Mas qual é o verdadeiro ensinamento, né? Para Adélia passa pelo sentimento, né? O que uma mãe pode ensinar de verdade para uma filha, né? Nesse caso, né? E aí ela conta um pequeno momento da vida dos pais, né? O pai trabalhando até tarde e a mãe, né? Que cuidando da casa, prepara a comida, né? Prepara o jantar para o pai, né? O pão, o café, prepara o café da manhã para o pai, né? Deixa tudo prontinho para quando ele chegar, né? Mesmo que seja muito tarde, ele possa ter um pouquinho de cuidado, né? Receber esse cuidado, né? Esse afeto. Mas olha só, o amor é uma palavra que não é mencionada em nenhum momento nessa família, né? É o ensinamento pelas coisas concretas, né? A gente até pode pensar no João Cabral aqui também, se a gente pensar, né? Para o João Cabral, o ensinamento é a dureza da pedra, né? Aqui é a dureza das coisas cotidianas, né? O trabalho até tarde, chegar cansado, né? Mas nesse meio dessa dureza, dessa vida difícil, né? Do pai, da mãe, não tem uma palavra, mas tem um ato de afeto, né? De amor, né? Um cuidado, né? É esse o ensinamento que a Adélia
deixa dessa mãe, né? Dessa mãe que não sabe escrever poesia, mas que prepara com muito carinho o pão e o café para o pai, né? Então, não sei, acho que aqui tem uma configuração de uma poesia que é muito simples, muito cotidiana, muito pensada, a partir desse olhar para as coisas simples, né? Para esses gestos e delicadezas, né? do cotidiano, né? E tem muita ternura mesmo, né? Mas não deixa também de ter, digamos, um empenho da palavra da Adélia, um compromisso da palavra da Adélia, um compromisso com um olhar voltado para o sentimento, né? É o sentimento, o que se sobressai no poema é o sentimento, mas não o sentimento só da palavra, né? Porque a palavra é uma coisa de luxo, né? Mas o sentimento que é mostrado pelas ações mais simples, cotidianas, né? Não sei, alguém quer comentar alguma impressão desse último poema? Gostam do poema? Aliás, vocês gostam desses poemas da Adélia? Alguém quer falar alguma coisinha em relação a isso? Eu gosto, eu adoro. Eu me lembrei também daquele outro poema dela, que é o Casamento, eu acho, em que ela fala sobre uma cena em que o marido sai pescar, né? E que tem outras mulheres que dizem, ah, não, o marido pescou, ele que limpe o peixe. Mas ela diz que não, que ela vai, né, ela vai ajudar a limpar. Então é muito interessante, porque se a gente fosse olhar de uma perspectiva feminista, talvez esses poemas pudessem ser contraditórios, né? Assim, nessa perspectiva da mulher ali servindo ao marido, enfim. Mas eu não vejo assim, sabe? Eu vejo de uma forma realmente, acho que é isso que você falou, acho que é esse amor que brota nessas pequenas ações do cotidiano, e não só o amor, mas é um lirismo, né? Porque no ato de você limpar o peixe, né, no poema do casamento, há lirismo, há amor. Nesse poema que você mostrou, né, nessa coisa de arrumar o pão, há amor, há poesia. Então, acho que essa poesia que brota mesmo dessas miudezas do cotidiano, assim. Então, acho que é um poema muito bonito. Eu não me lembrava, não conhecia ele. Já entrou para minha lista. Porque aí a gente vai enriquecendo o acervo, né? Eu dou aula também, então tem alguns que eu conheço, outros não, então eu já vou anotando ali para já levar para a sala. Agradeço muito por você compartilhar esses textos. Gostei muito da tua seleção também. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carla. Obrigada pela participação. Olha só, se vocês quiserem, posso deixar também, mandar para vocês os poemas da aula de hoje, assim, né? Depois faço um arquivozinho com esses poemas. Esses da Adélia estão todos no livro Bagagem, né? Que, como eu disse, é o primeiro livro que ela publica, né? Eu tenho essa edição aqui, que acho que é a 42ª edição, né? Mas eu posso fazer um arquivozinho com todos os poemas. Aquele da Alba, como eu disse, não está traduzido, não tem tradução. Eu fiz só um comentário, assim, com... né, dos significados mais fortes do poema, mas não tem uma tradução. Então, eu posso montar para vocês até para os poemas que vêm também, né, que a gente vai usar nas próximas aulas, né? E de repente, consigo fazer uma pasta no Drive, compartilhar com vocês, aí vou colocando lá também alguns textos, né? Assim, se interessar. E é isso. Mais alguma consideração? Não sei se eu consigo saber tudo que apareceu no chat aqui, se alguém tinha alguma pergunta. Tem gente com interesse nos textos teóricos, beleza, eu vou colocar também, né? Érica, eu achei muito interessante, muito bem escolhido todo o repertório. Eu gostaria muito de saber se o pessoal gosta mais das italianas ou das brasileiras, se foi mais forte, então, o apelo brasileiro, ou, na verdade, só a Alba, né, que você colocou? Uhum. Aí tá. Então, a pergunta é, gostaram da Alba de Céspedes? E, de minha parte, eu vou procurar esse livro. E eu achei muito bonita a escolha e seria bom, sim, para fazer uma pasta para a gente ter um panorama, né? Mais claro, enfim, mais claro, para poder voltar, né? Então, muito obrigada pela aula, pelo curso. Eu vou montar, então, Lucia, para a próxima aula, eu já vou deixar com vocês
material. Olha, tem uma resposta da Priscila, gostou muito da... Porque a Adélia Prado todo mundo já conhece, né? Agora vocês têm que ler as italianas. Muito legal. Nessa aula, a ideia de abertura, eu trouxe, como eu disse, uma escritora que não é poeta, para a gente começar a investigar as questões da poesia. A próxima aula, a gente vai dedicar só a uma poeta italiana, que é a Amelia Rosselli, que é essa poeta que eu estou trabalhando, então, nesse pós-doutorado que estou fazendo na UFSC, né? Então, a aula que vem vai dar uma equilibrada, a gente vai falar só eu vou sempre falando da Rosselli, fazendo referência em outros momentos a outras poesias, a outros poetas, mas a aula que vem vai ser dedicada só à poesia dela mesma. Pra gente... Daí eu vou mandar, então, para vocês os poemas, para vocês irem lendo, né? Também são poetas, assim, como eu disse, nem todas... Só a Patrícia Cavalli está traduzida, tem um livro traduzido no Brasil, as outras... Tem algumas pesquisadoras traduzindo ainda, algumas tradutoras, mas ainda é uma coisa muito pequena, ainda não está... Então, a ideia também desse curso é fazer uma divulgação dessas poetas, né? Na nossa cultura, digamos assim, né? Para criar também um repertório de leituras dessas poetas, porque ainda como eu disse, não estão traduzidas, né? Ainda tem pouca coisa sendo estudada. A Alba tem traduções dos romances, mas dos poemas ainda não tem. Até porque, como eu disse, na Itália também foi uma redescoberta, digamos assim, recente, né? Ele foi traduzido na década de 70 e agora foi republicado recentemente não sei se com algum comentário de uma feminista italiana, depois eu vou verificar também, porque ainda não tive acesso ao livro. Isso, O Caderno Proibido é esse livro que foi lançado pela Companhia das Letras, e é interessante quando uma grande editora lança um volume como O Caderno Proibido, né? Que aí a gente vê que a circulação dessa escritora está mais presente agora, né, no Brasil, enfim, então é muito legal ter essa republicação. É a republicação da tradução que é também da década de 60 no Brasil, se não me engano, um momento muito forte em que a Alba chega e entra na cultura brasileira, né? Então, é um pouco isso. Se alguém não tiver mais algum comentário, acho que a gente pode ir encerrando. Como eu disse, eu não fiz lista de presença, mas eu vou pegar os nomes pelo chat de vocês, por isso que eu pedi para quem pudesse ir colocando uma pequena apresentação ali, para eu ir sabendo também os nomes de todos que participaram. Então, Érica, muito obrigada. Obrigada a todas. Não sei se todas mulheres somos aqui, não sei se tem algum nome masculino. Tem alguns homens também. Tem alguém? Marcelo. Obrigado, tem o Wesley. Oi, mas está bem-vindo também. Então, muito obrigada a todos pela presença, obrigada, Érica, pela aula. E, então, acabei de ver, saiu em 23 pela Mondadori e custa 11,40 €. Le ragazze di maggio. É a ragazza di maggio, vou ver se eu compro isso aí. Gente, até quarta-feira. Gente, obrigada a todos, a todas, né? E a gente se vê, então, a próxima aula nesse mesmo link, tá? Vai ser sempre o mesmo. Então, fica aí. Deixa eu encerrar aqui a gravação. E até a semana que vem, então. Até a semana que vem. Tchau.